Leva essa vaca. A mais feia que eu tenho. É seu pagamento por 15 anos de trabalho. Fazenda Santa Helena, interior de Goiás, dezembro de 2023. Antônio Barros, 58 anos, fazendeiro milionário, apontando para a vaca magra no canto do curral. Do outro lado, José Silva, 53 anos, peão que trabalhou 15 anos na fazenda. Mas patrão, só isso? Depois de 15 anos? Você pediu demissão. Não tem direito a nada. Essa vaca é favor que estou fazendo. José olhou para o animal. Pelagem sem brilho. Costelas aparecendo. Mancando de uma perna. A vaca mais feia de um rebanho de 3.000 cabeças. Ela nem dá leite direito. José murmurou. Exatamente. Por isso estou te dando ela. Vaca que não serve para nada. José pegou a corda. Amarrou no pescoço do animal. Obrigado, acho. Voz quebrada. Antônio riu com desdém. Agora sai da minha propriedade. E não volta. José saiu. Caminhando 5 quilômetros até barraco onde morava. Puxando vaca manca. Vizinhos vendo, tadinho do José. 15 anos e ganhou isso. Patrão dele é malvado mesmo. Vaca nem deve valer R$ 500. Mas ninguém sabia a verdade sobre aquela vaca. Nem Antônio. Nem José. Nem ninguém. Até 3 meses depois, quando tudo mudou. Antes de contar essa história inacreditável que aconteceu em Goiás em 2023, se inscreve no canal, deixa o like e comenta de que cidade você está assistindo. Porque o que você vai ouvir sobre karma, justiça divina e reviravolta inesperada vai fazer você aplaudir de pé. Tudo começou com um patrão ganancioso, empregado humilhado, e vaca que ninguém imaginava o valor real. Antônio Barros, 58 anos, dono da fazenda Santa Helena. Propriedade de 5.000 hectares no interior de Goiás, perto de Rio Verde. Gado de corte. 3.000 cabeças. Raça Nelore principalmente. Fortuna estimada, R$ 80 milhões entre terras, gado e investimentos. Mas Antônio não nasceu rico. Herdou tudo. Pai dele, senhor Sebastião, construiu o império do zero. Começou como peão aos 14 anos. Juntou dinheiro por 30 anos. Comprou o primeiro lote de terra aos 44. Expandiu até 5.000 hectares. Filho, essa terra foi conquistada com suor. Respeita ela e quem trabalha nela. Sebastião morreu em 2010, deixando tudo para Antônio. E Antônio? Fez exatamente o oposto do que pai pediu. Tratava funcionários como escravos. Vocês são pagos para trabalhar. Não para reclamar. Salário mínimo. R$ 1.320. Sem benefícios. Sem respeito. Jornada? 12 horas por dia. 6 dias por semana. Sol escaldante. Reclamava? Tem fila de gente querendo trabalhar. Sai que eu contrato outro. Alta rotatividade. Funcionário saindo direto. Única pessoa que aguentou 15 anos? José Silva. José é burro demais para arrumar emprego melhor. Antônio ria. Casa grande da fazenda? Luxuosa. Piscina. Ar-condicionado. Cozinha moderna. Antônio morava sozinho. Divorciado. Filhos não falavam com ele. Pai só liga para dinheiro. Para nós? Nada. Mas ele não ligava. Dinheiro é melhor que família. Dinheiro não te abandona. Gastava fortunas em carros importados, relógios caros, viagens. Mas com funcionários? Mesquinho. Cada centavo economizado é lucro. Tinha fama na região, Antônio Barros é rico mais sovina. Explora funcionários. Pai dele se reviraria no túmulo vendo o que virou. E José Silva? Foi o último a descobrir o quanto Antônio era cruel. José Silva, 53 anos, peão de fazenda a vida inteira. Começou aos 14 anos igual o pai de Antônio. Mas nunca conseguiu juntar dinheiro para a própria terra. Salário mal paga comida, quanto mais comprar terra. Casado com Maria, 50 anos. 3 filhos, João, 25, Pedro, 22, Ana, 19. Moravam em barraco de 40 metros quadrados na periferia de Rio Verde. Sem luxos. Só o básico. Às vezes nem isso. José trabalhava na fazenda Santa Helena desde 2008. 15 anos. Nunca faltou um dia. Nunca reclamou. Nunca pediu aumento. Trabalho honesto é trabalho digno, ele dizia. Acordava 4 horas da manhã. Chegava na fazenda às 5h30. Cuidava do gado. Consertava cercas. Limpava curral. Trabalho pesado. Sol quente de Goiás. Sem sombra. Sem descanso. Voltava para casa às 19 horas. Exausto. Mal conseguia jantar. Pai, por que você não procura emprego melhor? João perguntava. Onde? Com 53 anos? Sem estudo? Ninguém contrata. Mas patrão te trata mal. Trata. Mas é emprego. Coloca comida na mesa. Maria chorava vendo o marido explorado. José, você merece mais. Merecer não paga conta. Trabalho paga. Salário de R$ 1.320 sustentava a família de 5. Impossível. Mas Maria fazia milagre. Trabalhava como faxineira. R$ 800 por mês.
Total, R$ 2.120 para a família. Filhos trabalhavam também. João pedreiro. Pedro ajudante. Ana doméstica. Juntos conseguiam R$ 5.000 por mês. Sobrevivia. Mal. José sonhava, um dia vou ter minha terrinha. Criar minhas vaquinhas. Ser livre. Mas 15 anos na fazenda e sonho não chegou. Até que em dezembro de 2023 corpo de José começou a falhar. Dor nas costas. Constante. Insuportável. Foi ao médico público. Diagnóstico, hérnia de disco. Grave. Senhor José, precisa de cirurgia. E repouso de 6 meses. 6 meses? Não posso. Preciso trabalhar. Se não fizer, pode ficar paralisado. José voltou para casa devastado. Contou para Maria. Amor, sem trabalhar 6 meses, não sobrevivemos. Então eu trabalho mais. Faço bico. Não é justo você carregar tudo. Filho João, pai, pede demissão. Pega FGTS. Faz cirurgia. Descansa. FGTS de 15 anos deve dar uns R$ 20.000. Dá para sobreviver 6 meses. José pensou. Única opção. Foi falar com Antônio no dia seguinte. José entrou no escritório da fazenda. Antônio sentado. Laptop aberto. Patrão, preciso falar. Fala rápido, estou ocupado. Eu preciso pedir demissão. Antônio olhou para cima. Demissão? Por quê? Estou doente. Preciso de cirurgia. Repouso de 6 meses. E vai me deixar na mão. Não quero patrão, mas preciso. Você trabalhou 15 anos para isso? Para me abandonar quando mais preciso. Patrão, não estou abandonando, estou doente. Todo mundo arruma desculpa. Doente. Tá bom. Pode pedir demissão. Mas não vai levar nada. José ficou confuso. Como nada? Tenho direito a FGTS, 13º proporcional, férias. Direito? Você pediu demissão. Quem pede não leva nada. Mas patrão, isso é lei. Lei? Você quer me processar? Vai gastar anos na justiça. Enquanto isso? Sem trabalho? Sem dinheiro? Morre de fome. Então aceita o que oferecer ou sai sem nada. José tremeu. Sabia que Antônio estava errado. Mas era verdade, justiça levaria anos. O que o senhor oferece? Antônio sorriu maldoso. Vou ser generoso. Vou te dar uma vaca. Uma vaca. Sim. Escolho eu. Uma vaca pelos 15 anos. Pega ou larga? José precisava. Desesperadamente. Aceito. Ótimo. Amanhã você pega. E some da minha vista. José saiu humilhado. Voltou para casa chorando. Maria, ele vai me dar uma vaca, por 15 anos. Uma vaca? José, isso é roubo. Eu sei. Mas o que eu faço? Processar? Vai levar anos. Precisamos de dinheiro agora. Filhos revoltados. Pai, isso é injusto. Vida é injusta, filho. Aprendam isso. No dia seguinte, José voltou para pegar a vaca. Antônio o esperava no curral. Sorriso maldoso no rosto. José. Vem cá. Tua vaca te espera. Antônio levou José até canto mais afastado do curral. Ali estava ela. A vaca mais feia que José já viu. Pelagem sem brilho. Marrom escuro e irregular. Costelas aparecendo. Mancando da perna traseira esquerda. Focinho com marca de queimadura antiga. Essa é tua vaca. A manchada. José ficou chocado. Patrão, essa vaca está doente. Doente? Ela tá viva. Isso já é muito. Mas ela nem dá leite direito. Olha as tetas. Exatamente. Por isso tô te dando. Vaca que não serve pra nada. Eu ia mandar pro abate, mas fiquei com dó. Então faz um favor, leva ela. Come a carne. Problema resolvido. Funcionários ao redor rindo. Pobre do José, ganhou vaca pior do curral. 15 anos para isso. José segurou as lágrimas. Pegou corda. Amarrou no pescoço da vaca. Obrigado, patrão. Voz quebrando. Agora sai. E nunca mais volta. José saiu. Caminhando devagar. Vaca mancando atrás. 5 quilômetros até barraco. Sob sol escaldante. Puxando animal doente. Vizinhos vendo, olha o José com a vaca. Coitado, patrão dele é monstro. Essa vaca não vale nem R$ 300. José chegou em casa. Amarrou vaca no quintal. Maria saiu. Viu o animal. Chorou. Isso é o pagamento. É amor. 15 anos. Uma vaca doente. José, nós vamos morrer de fome. Não vamos. Eu crio ela. Tento melhorar. Vendo depois. Essa vaca não vale nada. Então que seja. É o que temos. Filhos vieram ver. João olhou a vaca. Pai, ela tem marca na orelha. Marca? Que marca? Olha.
Número gravado. E, é isso um tag de identificação eletrônico. José olhou. De fato. Tag pequeno na orelha. Número, hashtag BR7743 Elite. Elite? Que Elite? Vaca tá feia demais para ser Elite. Deixa pra lá. Vamos cuidar dela. E cuidaram. José começou a tratar a vaca. Sem saber que estava cuidando de tesouro. José não tinha dinheiro para ração cara. Mas tinha tempo. Começou a cuidar da manchada, nome que deu, com dedicação. Levava ela para pastar em terreno baldio com mato bom. Buscava água limpa. Limpava feridas. Cuidava da perna manca. Maria, vaca tá doente porque foi maltratada. Não porque é ruim. Se tratar direito, melhora. Semanas passaram. Manchada começou a mudar. Pelagem ganhou brilho. Costelas sumindo. Perna melhorando. Amor, ela tá melhorando. Maria impressionada. Tá. Só precisava de cuidado. Vizinhos notaram. A vaca do José tá ficando bonita. Estranha essa vaca, parece diferente. Um vizinho, senhor Joaquim, 70 anos, ex-criador de gado, se aproximou. José, posso ver sua vaca? Claro, senhor Joaquim. Joaquim examinou manchada. Olhou dentes. Patas. Corpo. Viu o tag na orelha. Parou. Ficou pálido. José, onde você conseguiu essa vaca? Patrão deu. Como pagamento? Pagamento? Essa vaca. Sim, por quê? Por que essa marca na orelha? BR7743 Elite, eu conheço. Conhece. É marca de linhagem rara. Gado de elite. Genética superior. Essa vaca pode valer muito dinheiro. José riu sem graça. Senhor Joaquim, essa vaca tava feia. Doente. Não vale nada. Agora tá melhor. Mas a genética. Genética é permanente. Você precisa testar ela. DNA. Verificar linhagem. Teste de DNA? Isso custa caro. Custa R$ 800. Mas se confirmar o que penso, essa vaca vale 50 mil reais. Fácil. José quase desmaiou. 50 mil. Ou mais. Depende da linhagem exata. Mas como eu faço o teste? Tem laboratório em Goiânia. Embrapa. Leva amostra de pelo. Eles testam. José ficou em dúvida. R$ 800 era fortuna para ele. Cirurgia ainda não feita. Dinheiro acabando. Não sei, senhor Joaquim. José, confia em mim. Faz teste. Se der errado, eu pago os R$ 800. Sério? Sério. Tenho certeza que essa vaca é especial. José decidiu. Pegou a amostra de pelo de manchada. Levou para Goiânia. Embrapa. Entregou para análise. Resultado em 15 dias. Voltou para casa. Esperança misturada com medo. E se for verdade? E se vaca valer mesmo 50 mil reais? Finalmente uma sorte na vida. Mas a verdade era muito maior que 50 mil reais. 15 dias depois. Janeiro de 2024. Telefone de José tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor José Silva? Sim, quem fala? Doutor Henrique Almeida, pesquisador da Embrapa Goiás. Ah. Do teste da vaca. Exatamente. Senhor José, preciso falar pessoalmente. Pode vir aqui. Pessoalmente? Por quê? Deu problema? Não é problema. Mas, é delicado. Melhor pessoalmente. José pegou o ônibus. 2 horas até Goiânia. Nervoso o caminho todo. Chegou na Embrapa. Doutor Henrique o esperava. Rosto sério. Senhor José, senta. Doutor, o que aconteceu? Testamos a amostra da sua vaca. 3 vezes. Para ter certeza. E? Sua vaca é campeã. Campeã? Campeã de quê? Campeã genética. Linhagem elite. Descendente direta de Imperatriz da Serra. José não entendeu. Quem? Imperatriz da Serra foi vaca Nelore mais valiosa do Brasil, vendida por R$ 4 milhões em 2019. 4 milhões. Sim. E sua vaca? É neta dela. José não conseguia respirar. Neta, de vaca de 4 milhões. Exatamente. Genética rara. Pureza de 98%. Fertilidade comprovada. Isso significa que minha vaca vale no mínimo 200 mil reais. Podendo chegar a 500 mil reais em leilão especializado. José desmaiou. Literalmente. Caiu da cadeira. Doutor Henrique chamou ajuda. Água. Glicose. José acordou 5 minutos depois. Eu sonhei. Não sonhou. Sua vaca vale R$ 500 mil. Mas ela tava feia. Doente. Como pode valer isso? Porque genética não morre. Ela foi maltratada. Mas a linhagem? Pura. Quem te deu essa vaca não sabia o valor. Ou sabia e te enganou. José lembrou. Antônio. O patrão.
Doutor, meu patrão tem 3.000 vacas. Ele não sabia. Impossível saber. A menos que tivesse testado. E pelo estado dela? Ninguém testaria vaca feia. Ele te deu tesouro achando que era lixo. José começou a rir. Nervosamente. Karma, isso é karma. Como assim? Ele me explorou 15 anos. Pagou com vaca mais feia. Para me humilhar. E me deu vaca de 500.000 sem saber. Doutor Henrique sorriu. Justiça divina, senhor José. Justiça divina. O que eu faço agora? Registra ela. Oficialmente. Em seu nome. Rápido. Antes que alguém descubra e reclame. Depois vende em leilão. Vai mudar sua vida. José voltou para casa flutuando. Contou para a família. Todos choraram. De alegria. 500.000. Maria gritou. 500.000, amor. A manchada vale 500.000. Filhos pulando. Pai vai ser rico. Não rico. Mas finalmente. Livre. E Antônio? Ainda não sabia de nada. Mas logo saberia. E a reação seria épica. José foi ao cartório no dia seguinte com o doutor Henrique. Precisava registrar manchada oficialmente em seu nome. Senhor José, tem documento provando que vaca é sua? Tenho. Meu patrão deu como pagamento. Tem testemunhas. Mas tem documento escrito. José ficou pálido. Antônio não deu nada escrito. Não tenho, foi verbal. Doutor Henrique interveio, mas tenho tag de identificação. Histórico da fazenda. Podemos rastrear a origem. Provar que saiu de lá. E legalmente. Senhor José recebeu como pagamento. Posse de boa-fé. Lei protege. Cartório aceitou. Registro feito. Manchada, tag hashtag BR7743 delete, agora pertence oficialmente a José Silva. Documento em mãos. José estava seguro. Próximo passo, preparar para leilão. Doutor Henrique ajudou. Vou te conectar com Casa de Leilões Nelore Elite. Eles são melhores do Brasil, vendem gado de milhões. Ligação feita. Casa de Leilões mandou o avaliador. Homem chegou 3 dias depois. Doutor Rodrigo Pires. Especialista. Examinou manchada por 2 horas. Fotos. Medições. Sangue para confirmar DNA. Senhor José, essa vaca é incrível. Mesmo tendo sido maltratada. Por isso mesmo. Ela sobreviveu a maus tratos e manteve genética pura. Isso prova resistência. Característica valiosa. Quanto ela vale? Estimativa conservadora? 300.000 reais. Otimista? 600.000 reais. José sentou. Ainda não conseguia processar. E o leilão? Próximo é em março. Daqui 2 meses. Expofeira de Goiânia. Maior evento de gado de elite do Centro-Oeste. Manchada será estrela. Mas preciso melhorar ela mais ainda. Nutrição. Vitaminas. Aparência. Quanto custa? 5.000 reais de investimento. Mas aumenta valor em 100.000 reais fácil. José não tinha 5.000 reais. Mas doutor Henrique ajudou. Eu financio. Você paga depois da venda. Doutor, por que está me ajudando tanto? Porque vi injustiça. Você trabalhou 15 anos. Merece isso. E por que Antônio Barros tem fama de explorador? Ele te enganou? Agora a vida dele vai ensinar. Preparação começou. Manchada recebendo tratamento VIP. Ração especial. Veterinário semanal. Vitaminas. Cuidados. Em 2 meses ela ficou linda. Pelagem brilhante. Musculatura definida. Perna não mancava mais. Olhos vivos. Porte nobre. Ela é outra vaca. Maria impressionada. Não, amor. Ela sempre foi essa vaca. Só precisava de cuidado. Março chegou. Leilão próximo. José nervoso. E se ninguém comprar? Todos vão querer. Confia. Mas antes do leilão, notícia vazou na região. José Silva, ex-funcionário, tem vaca de elite para leiloar. E alguém contou para Antônio. A reação? Explosiva. Antônio estava no escritório quando o capaz entrou. Patrão, soube da novidade. Que novidade? O José. Aquele que você demitiu. O que tem ele? Ele vai leiloar a vaca que você deu. Por 300.000 reais. Antônio cuspiu café. 300.000? Impossível. Eu dei vaca feia. Pois é. Mas dizem que era vaca de elite. Genética rara. Neta da Imperatriz da Serra. Antônio ficou branco. Imperatriz da Serra? Minha vaca. Sua não. Dele agora. Você deu. Eu não sabia. Problema seu patrão. Você deu sem testar. Antônio entrou em pânico. Ligou para advogado. Doutor Marcos. Preciso urgente. O que foi, Antônio? Dei vaca para funcionário. Vaca vale 300.000 reais. Posso reverter. Você deu como pagamento? Sim. Mas não sabia valor. Tem testemunhas? Vários funcionários viram.
Então não. Doação foi clara. Ele é dono legal. Mas eu fui enganado. Você se enganou. Deu sem avaliar. Problema seu. Não posso fazer nada? Pode tentar processar alegando, na verdade, não. Você não pode. Doação é irreversível. Antônio destruiu o escritório. Jogou tudo no chão. Aquele miserável. Eu fui enganado. Funcionários escutando, patrão tá furioso. Bem feito. Explorou o José 15 anos. Agora deu vaca de 300 mil reais sem saber. Isso é justiça. Antônio foi atrás de José. Pessoalmente. Chegou no barraco. Batendo na porta. Furioso. José. Abre essa porta. José abriu. Calmo. Patrão? O que quer? A vaca. Você me enganou. Eu te enganei? Você deu a vaca. Mas eu não sabia que valia 300 mil reais. Nem eu sabia. Descobri depois. Mentira. Você sabia e me enganou. Patrão, tem documento. Eu recebi de boa fé. Vaca é minha. Eu vou te processar. Processa. Meu advogado tá pronto. Doutor Henrique apareceu. Senhor Antônio. Sou advogado do José. Doação foi legal. Testemunhas confirmam. Vaca é dele. Aceite. Antônio tremeu de raiva. Você vai se arrepender, José. Já me arrependi, patrão. De trabalhar 15 anos sendo explorado. Agora? Finalmente recebi pagamento justo. Antônio saiu. Humilhado. Pela primeira vez na vida. Voltou para a fazenda. Isolou-se. Furioso. Aquele miserável me fez de idiota. Mas na verdade? Antônio fez de si mesmo idiota. E o leilão? Ainda estava por vir. 15 de março de 2024. Expofeira de Goiânia. Maior evento de gado de elite do Centro-Oeste. 3.000 participantes. Criadores. Compradores. Investidores. José chegou com manchada. Ela brilhando. Lote 47, manchada elite. Fêmea Nelore. Linhagem Imperatriz da Serra. Pureza genética 98%. Fertilidade comprovada. Resistência excepcional. Apresentador continuou. Essa vaca tem história incrível. Abandonada. Maltratada. Resgatada por criador humilde. Transformada em joia através de cuidado e dedicação. Plateia murmurou. Alguns conheciam a história. É aquela do fazendeiro que deu sem saber valor. Carma em forma de vaca. Leilão começou. Lance inicial, 100 mil reais. 120 mil reais. Criador de Minas. 150 mil reais. Fazendeiro de Mato Grosso. 200 mil reais. Investidor de São Paulo. José mal conseguia acreditar. Mão suando. Maria ao lado. Chorando. José. 200 mil reais. 250 mil reais. Novo lance. 300 mil reais. 350 mil reais. Lances voando. Manchada era desejo de todos. 400 mil reais. Empresário do agronegócio levantou a placa. 450 mil reais. Consórcio de fazendeiros entrou na disputa. José não conseguia mais segurar as lágrimas. Maria apertava a mão dele com força tremendo inteira. 480 mil reais. Mais um lance. 500 mil reais. A plateia explodiu em aplausos. O leiloeiro gritava animado. Senhores e senhoras, estamos presenciando história aqui hoje. 500 mil reais por essa magnífica fêmea Nelore. 520 mil reais. Fazendeiro de Mato Grosso do Sul não desistiu. 550 mil reais. Investidor paulista voltou à carga. A tensão no ar era palpável, todos os olhos fixos na manchada que estava ali calma como se soubesse do seu valor. 580 mil reais. Novo lance. José sussurrou para Maria, amor, isso não pode ser real, não pode. É real, José, é real, Deus está recompensando você. 600 mil reais. O leiloeiro praticamente gritou. A multidão ficou em silêncio esperando se haveria mais alguém. 600 mil reais, alguém dá mais? 600 mil pela primeira vez. Silêncio absoluto na arena. 600 mil pela segunda vez. José fechou os olhos, rezando em silêncio. Vendida. Por 600 mil reais para o senhor Alberto Drummond de São Paulo. A explosão de aplausos foi ensurdecedora, pessoas se levantando para aplaudir de pé. José caiu de joelhos chorando, Maria abraçou ele por trás também em lágrimas. Conseguimos, amor, conseguimos. Filhos correram para abraçar os pais, todos chorando de alegria misturada com alívio. Senhor Joaquim, que estava na plateia, se aproximou. Eu disse, José, eu disse que ela era especial. Obrigado, senhor Joaquim. Sem o senhor eu nunca teria descoberto. O comprador Alberto Drummond veio cumprimentar José. Senhor José, essa vaca é uma joia. Parabéns pelo cuidado que teve com ela. Obrigado, senhor. Ela merecia ser tratada com dignidade. Vejo que o senhor é um homem de bom coração. Se um dia precisar de trabalho na minha fazenda, as portas estão abertas. José agradeceu emocionado enquanto assistia a manchada sendo levada pelo novo dono.
Adeus, menina, você mudou minha vida. Mas a história ainda não tinha terminado, porque alguém estava assistindo tudo pela TV. Antônio Barros estava sozinho na sala da fazenda assistindo ao canal do agronegócio quando viu a transmissão ao vivo do leilão. Quando reconheceu a vaca na tela, ficou paralisado. Não, não pode ser, aquela vaca morta de fome. Ouviu o leiloeiro anunciar, lote 47, Manchada Elite, descendente direta da Imperatriz da Serra. O copo de uísque caiu da mão dele quebrando no chão. Imperatriz da Serra? Minha vaca era neta da Imperatriz da Serra. Assistiu horrorizado os lances subindo, 50 mil, 100 mil, 200 mil. Quando chegou em 300 mil ele começou a gritar sozinho na sala, não, não, não. 400 mil, ele socou a mesa com força. 500 mil, jogou o controle remoto na TV. 600 mil, o grito que ele deu foi ouvido pelos funcionários do outro lado da propriedade. 600 mil reais. Eu dei 600 mil reais para aquele miserável. Começou a destruir tudo na sala, cadeiras voando, quadros caindo, mesa virada. Os funcionários escutavam de longe, o patrão tá tendo um treco. Bem feito, agora ele sabe o que perdeu. Karma é real, gente, karma é real. Antônio ligou para o advogado Dr. Marcos desesperado, Marcos. A vaca foi vendida por 600 mil. Antônio, eu te falei, não tem o que fazer, você deu a vaca, ela era dele. Mas eu não sabia. Eu não sabia do valor. Ignorância não é argumento legal, Antônio. Você escolheu aquela vaca especificamente para humilhar o José, lembra? Tem até testemunha disso. Você falou na frente de vários funcionários que estava dando a vaca mais feia de propósito. Então agora aguenta, porque se tentar processar você vai perder e ainda vai ficar com fama pior na região. Antônio desligou o telefone e socou a parede com tanta força que machucou a mão. Sangue escorrendo dos nós dos dedos, mas ele nem sentia dor física, a dor emocional era muito maior. 600 mil reais. Naquela noite Antônio não conseguiu dormir, ficou andando pela fazenda vazia pensando em como foi burro. Lembrou de todas as vezes que humilhou José, todos os sorrisos maldosos, toda a crueldade. E agora? Agora José estava com 600 mil reais enquanto ele estava ali sozinho consumido pela raiva. No dia seguinte a notícia já tinha se espalhado por toda a região, todos sabiam que Antônio Barros tinha dado uma vaca de 600 mil reais sem saber. O rico sovino se deu mal. Deus não dorme, só cochila. Antônio Barros perdeu mais que dinheiro, perdeu a dignidade. E pior de tudo? Os próprios funcionários começaram a rir dele pelas costas. Imagina ter 3 mil vacas e não saber que uma valia 600 mil. Esse homem não merece a fortuna que tem. A reputação de Antônio na comunidade, que já era ruim, ficou péssima. 3 dias depois do leilão o dinheiro caiu na conta de José. 600 mil reais na conta de um homem que nunca teve mais de 1.000 reais ao mesmo tempo. José olhou o extrato bancário e desmaiou de novo. Maria teve que jogar água no rosto dele. É real, amor, 600 mil reais é nosso. A primeira coisa que José fez foi marcar a cirurgia particular da hérnia de disco. Doutor, quanto custa a cirurgia particular? 35 mil reais com todo o tratamento e recuperação, senhor José. Então marca, e quero o melhor tratamento possível. Cirurgia feita em hospital particular, quarto privativo, médicos especialistas. José se recuperando em uma semana enquanto Maria cuidava dele com todo carinho. Nunca pensei que ia poder pagar tratamento bom para você, José. Nem eu, amor, nem eu. Segunda coisa foi comprar uma casa própria. Não mansão, mas casa digna em bairro bom de Rio Verde. 3 quartos, quintal grande, garagem, churrasqueira. 280 mil reais à vista, escritura no nome de José e Maria. Quando receberam as chaves os dois choraram na porta antes de entrar. Nossa casa, amor, nossa. Filhos vieram ajudar na mudança, todos emocionados. Pai, você merece isso e muito mais. Terceiro passo foi investir no futuro. José procurou um consultor financeiro. Senhor José, com 285 mil reais que sobrou podemos fazer investimentos seguros. Renda fixa, fundos conservadores, você pode viver dos rendimentos se quiser. Não, eu quero trabalhar, mas quero trabalhar para mim. Então sugiro que use 100 mil reais para comprar um pequeno lote de terra e começar sua própria criação. E os outros 185 mil reais investe para ter uma reserva de emergência e renda complementar. José adorou a ideia, encontrou um lote de 20 hectares perfeito para pequena criação. 95 mil reais, comprou à vista. Usou 30 mil reais para cercar, construir curral pequeno, comprar equipamentos básicos. Com os 15 mil reais restantes comprou 10 novilhas de boa qualidade. Nada de elite, só gado bom e saudável que eu posso cuidar. E os 185 mil reais? Investidos em fundos seguros gerando 1.500 reais por mês. Mais do que ele ganhava trabalhando para Antônio. José agora acordava às 5 horas da manhã não porque era obrigado, mas porque queria. Cuidava do próprio gado na própria terra sob o próprio sol. Maria, eu sou livre. Você é amor, você é. Os filhos continuaram trabalhando, mas agora com tranquilidade porque sabiam que família estava segura. João abriu pequeno negócio de construção com a ajuda de 20 mil reais que José emprestou sem juros. Pedro voltou a estudar fazendo curso técnico em agropecuária. Ana conseguiu emprego melhor em escritório. A família toda estava prosperando. E o melhor? José não guardou rancor de Antônio. Maria, eu poderia odiar ele, mas não vou. Porque o ódio só machuca quem odeia. Ele me deu aquela vaca para me humilhar, mas acabou me libertando. Às vezes Deus usa até as pessoas ruins para fazer o bem.
História de José se espalhou pelo Brasil inteiro, virou notícia em jornais e programas de TV. Peão humilhado recebe vaca como pagamento e descobre que vale R$ 600.000. Ofertas de entrevistas, convites para contar história em eventos. José aceitou algumas porque queria inspirar outras pessoas. Se eu conseguir, vocês também conseguem, nunca desistam. Mas Antônio? A vida dele tomou rumo completamente diferente. Depois da história viralizar, Antônio Barros se tornou piada nacional. Memes da internet, o fazendeiro que deu R$ 600.000 achando que estava dando lixo. Comentários em todo lugar, isso que dá ser ganancioso e explorador. Karma é uma vaca, literalmente. A reputação dele ficou tão manchada que começou a afetar os negócios. Compradores que faziam contrato anual com ele começaram a cancelar. Antônio, vamos procurar outros fornecedores, sua imagem está muito negativa. Nossos clientes não querem associação com explorador de funcionários. Em 3 meses, Antônio perdeu 40% dos contratos fixos. Faturamento caiu de R$ 2 milhões mensais para R$ 1,2 milhão. Parece muito? Mas os custos fixos da fazenda eram R$ 900.000 mensais. Lucro caiu de R$ 1,1 milhão para apenas R$ 300.000 por mês. E teve mais, 20 funcionários pediram demissão ao mesmo tempo. Não queremos trabalhar para homem que humilha empregado. A história do José mostrou quem você realmente é. Antônio teve que aumentar salários em 30% para conseguir contratar substitutos. Ninguém quer trabalhar aqui se não pagar bem. Os custos aumentaram, lucro diminuiu ainda mais. Banco começou a pressionar porque Antônio tinha empréstimos grandes. Senhor Antônio, suas margens estão caindo, precisamos revisar as taxas. Juros aumentaram, dívidas ficaram mais pesadas. Antônio, que sempre foi rico e confortável, começou a sentir pressão financeira pela primeira vez na vida. Teve que vender um dos carros importados, cortar despesas pessoais, reduzir viagens. E o pior? A solidão aumentou. Filhos que já não falavam com ele ficaram ainda mais distantes. Pai, você colheu o que plantou, não tem nossa simpatia. Ex-esposa deu entrevista para jornal local. Antônio sempre foi ganancioso e cruel, não me surpreende o que aconteceu. Ele trata dinheiro melhor do que tratou a própria família. Amigos? Os poucos que tinha se afastaram. Antônio virou símbolo de tudo que há de ruim no agronegócio. Não queremos essa associação. Noite sozinho na fazenda enorme pensando onde tudo deu errado. Eu tinha tudo, fortuna, propriedade, respeito. E agora? Agora sou piada. Tentou processar alguns sites por difamação, mas advogado aconselhou contra. Antônio, tudo o que estão falando é verdade, você deu a vaca, você humilhou o José na frente de testemunhas. Processar só vai chamar mais atenção pro caso. Antônio percebeu que estava preso na própria armadilha que criou. Começou a beber mais, isolou-se mais, saúde deteriorando. Pressão alta, problemas de estômago, insônia crônica. 600.000, eu perdi 600.000. Mas não era sobre o dinheiro, Antônio tinha milhões. Era sobre o ego, sobre ter sido feito de bobo. Sobre ter sido derrotado por alguém que ele considerava inferior. A verdade dolorosa? Antônio perdeu muito mais que 600.000 reais. Perdeu respeito, reputação, paz de espírito. Enquanto José, que perdeu 15 anos trabalhando, ganhou liberdade. Agosto de 2024, 6 meses depois do leilão. José estava no mercado de insumos agrícolas de Rio Verde comprando ração quando viu Antônio Barros entrando no mesmo estabelecimento. Os dois se olharam, tempo parou por um segundo. Outros clientes perceberam, é o José e o Antônio, os dois da história da vaca. Silêncio desconfortável na loja. Antônio tinha 2 opções, fugir ou confrontar. Ele escolheu, se aproximar. José, a voz saiu fraca, diferente do tom autoritário de antes. Seu Antônio, José respondeu educado, mas firme. Eu preciso falar com você. Pode falar. Antônio olhou ao redor, aqui não, podemos conversar lá fora. José concordou, os dois saíram enquanto todos observavam curiosos. Do lado de fora, Antônio estava visivelmente desconfortável mexendo nas chaves do carro. José, eu quero pedir desculpas. José ficou surpreso, desculpas? Sim, pelos 15 anos, pela forma que te tratei, pela vaca, por tudo. Eu fui um idiota, um patrão terrível, um ser humano pior ainda. Voz de Antônio quebrou, você trabalhou honestamente por 15 anos e eu te paguei com humilhação. E sabe o que é pior? Eu fiz isso de propósito, escolhi a vaca mais feia especificamente para te machucar. José ficou em silêncio apenas escutando. Quando descobri que a vaca valia 600.000 eu fiquei furioso, não pela grana, mas porque eu tinha sido feito de bobo. Mas com o tempo percebi que o bobo eu já era antes disso. Perdi funcionários, contratos, respeito. E para quê? Para juntar dinheiro que não me traz felicidade. Meu pai construiu essa fazenda com honra, tratando bem quem trabalhava com ele. E eu? Eu destruí o legado dele tratando pessoas como lixo. Lágrimas começaram a cair do rosto de Antônio. José, eu não tô pedindo seu perdão porque acho que mereço, eu sei que não mereço. Mas tô pedindo porque preciso que você saiba que eu sei que errei. José respirou fundo antes de responder. Seu Antônio, eu não vou mentir, o senhor me machucou muito durante 15 anos. Teve dias que eu chorei de humilhação, teve dias que pensei em desistir. Mas sabe qual é a verdade? Eu já te perdoei. Antônio olhou surpreso. Como? Depois de tudo. Por que guardar raiva só ia me fazer mal, não ao senhor?
O senhor já está sofrendo as consequências das próprias ações. E eu? Eu tô em paz, tenho minha terra, minha família, minha dignidade. Aquela vaca que o senhor deu para me humilhar foi a maior bênção da minha vida. Não pelo dinheiro, mas porque me mostrou que eu valia mais do que o senhor fazia eu acreditar. Antônio baixou a cabeça envergonhado. Seu Antônio, eu aceito suas desculpas, mas o senhor precisa mudar de verdade. Não por mim, mas pelos funcionários que ainda trabalham para o senhor, pela memória do seu pai. O senhor ainda tem chance de ser um homem melhor. Antônio assentiu em silêncio. Obrigado, José. Obrigado mesmo. Os dois se despediram e cada um foi pro seu lado. José voltou para casa e contou para Maria, o Antônio pediu desculpas hoje. E você aceitou? Aceitei, ele tá colhendo o que plantou, não preciso adicionar mais peso nele. Você tem coração bom demais, José. Não é sobre ter coração bom, amor, é sobre não deixar o veneno dele contaminar minha paz. E Antônio? Voltou para a fazenda pensando nas palavras de José. Pela primeira vez em meses sentiu algo diferente da raiva. Sentiu vergonha, mas também um pequeno alívio. Talvez ainda houvesse tempo de mudar. Nos meses seguintes algo mudou em Antônio Barros. Ele começou a chegar mais cedo na fazenda e realmente conversar com os funcionários. Bom dia, pessoal, como vocês estão? Funcionários estranharam no começo, o patrão tá doente? Mas Antônio persistiu, começou a perguntar sobre as famílias deles, os problemas, as necessidades. Descobriu que o vaqueiro Manuel tinha filho doente precisando de tratamento. Antônio pagou o tratamento, não desconta do salário, é por minha conta. Manuel ficou chocado. Patrão, o senhor tá bem? Não, Manuel, eu não tô bem, mas tô tentando ficar. Aumentou os salários de todos os funcionários em 25% acima do mercado. Implementou benefícios, plano de saúde básico, cesta básica, 13º salário mesmo quando não era obrigatório. Gente, eu sei que não posso apagar o passado, mas posso tentar fazer o presente melhor. Contratou consultoria para verificar as condições de trabalho. Instalou áreas de descanso com sombra, forneceu EPIs de qualidade, reduziu jornada para 8 horas. Os funcionários mais antigos não acreditavam, esse não é o Antônio que a gente conhece. Será que ele tá morrendo? Mas não, Antônio estava vivendo pela primeira vez. Começou a frequentar terapia. Doutor, eu desperdicei anos sendo uma pessoa horrível. Antônio, reconhecer isso já é o primeiro passo, mas a mudança precisa ser genuína e constante. Ele se reconectou com os filhos. Pai, você realmente mudou ou isso é só culpa? É culpa sim, mas também a vontade real de ser diferente. Eu não posso mudar o pai que fui, mas posso tentar ser o pai que deveria ter sido daqui para frente. Filhos decidiram dar uma chance, vamos ver se é real mesmo. Antônio ligou para a ex-esposa. Eu sei que você não quer nada comigo e eu entendo. Mas quero que saiba que você estava certa sobre mim, e eu sinto muito. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha antes de responder. Antônio, eu espero que sua mudança seja real, pelos nossos filhos. Na fazenda a produtividade aumentou porque funcionários felizes trabalham melhor. Contratos que tinham cancelado começaram a voltar devagar. Soubemos que o Antônio mudou completamente, vamos dar outra chance. A reputação dele na comunidade começou a melhorar, o Antônio tá diferente mesmo. Ele pediu desculpas pro José pessoalmente. Tá tratando funcionários com respeito. Talvez pessoas possam mudar de verdade. Antônio criou um fundo de emergência para funcionários. Qualquer um que tivesse problema grave poderia pedir ajuda. Isso não é caridade, é o mínimo que posso fazer depois de anos explorando vocês. Começou a doar parte dos lucros para instituições que ajudavam trabalhadores rurais. Não para aparecer, fazia tudo de forma anônima. Eu não quero reconhecimento, quero tentar equilibrar a balança do mal que fiz. Um ano depois do episódio da vaca a fazenda Santa Helena era outra. Funcionários felizes, produtiva, respeitada. E Antônio? Ainda não era um santo, ainda tinha dias ruins, mas estava genuinamente tentando. José me deu uma lição sem querer, me mostrou que riqueza sem humanidade não vale nada. Enquanto isso José prosperava mais a cada dia. A pequena fazenda de 20 hectares estava produzindo bem. As 10 novilhas que ele comprou já tinham dado cria, agora eram 16 animais. Maria, se continuar assim em 3 anos temos um rebanho de 40 cabeças. E você consegue cuidar de tudo isso sozinho? Não, por isso tô pensando em contratar ajuda. José colocou o anúncio procurando ajudante, procura o trabalhador para a fazenda, salário justo, tratamento digno. Apareceu um jovem de 22 anos, Rafael, que tinha sido demitido de outra fazenda. Senhor José, eu trabalho duro, só preciso de uma chance. José viu nele o próprio reflexo de anos atrás. Você tá contratado, Rafael. Salário R$ 2.000 mais moradia e alimentação. Rafael quase chorou. Sério? Meu último patrão pagava R$ 1.400. Aqui você vai ser tratado com respeito, porque eu sei o que é não ter. Rafael se tornou mais que empregado, virou praticamente família. Almoçava com José e Maria, participava das decisões, aprendia sobre criação. Rafael, vou te ensinar tudo o que sei, porque conhecimento não serve de nada se a gente não passar para frente. José começou a dar palestras em sindicatos rurais e associações de trabalhadores. Gente, eu sei o que é trabalhar 15 anos ganhando mixaria. Mas eu também sei que dignidade não tem preço. Não aceitem ser tratados como menos do que são. Virou inspiração para milhares de trabalhadores rurais pelo Brasil. Recebeu convite para participar de programa nacional de TV. José, queremos que você conte sua história para o Brasil inteiro. Ele aceitou, foi no programa, emocionou milhões.
Eu não tô aqui para me vangloriar, tô aqui para mostrar que justiça existe. Aquela vaca que meu patrão deu para me humilhar foi Deus me mostrando que meu valor era maior do que achavam. O programa teve 25 milhões de visualizações, José virou celebridade. Mas não deixou subir a cabeça, fama passa Maria, mas caráter fica. Usou a visibilidade para ajudar outros, criou projeto social. Instituto Manchada, que ajudava trabalhadores rurais a conseguir pequenos lotes de terra. Usava parte dos rendimentos dos investimentos para financiar o projeto. Em 2 anos ajudou 47 famílias a conquistar terra própria. Cada família dessas é uma vitória contra a exploração. José se tornou consultor informal de pequenos criadores. Senhor José, como faço para começar com pouco dinheiro? Começa pequeno, trata o gado com carinho, reinveste os lucros, e acima de tudo, trata bem quem trabalha com você. A felicidade dele não estava no dinheiro que tinha mais na liberdade que conquistou. Maria, eu poderia ter 1 milhão na conta que não seria mais feliz do que sou agora. Porque eu acordo todo dia fazendo o que amo, na minha terra, com minha família. Isso não tem preço. Os filhos também estavam prosperando. João tinha empresa de construção com 8 funcionários. Pedro formou em técnico agropecuário e trabalhava com José. Ana casou, teve primeiro filho, neto de José. Vô, conta a história da vaca de novo. José ria, essa história eu vou contar pro resto da vida meu neto. A vida tinha dado volta completa, de explorado a exemplo. De humilhado a inspiração. Tudo por causa de uma vaca que ninguém queria. Dezembro de 2025, 2 anos depois do leilão. José recebeu o convite inesperado para evento do agronegócio em Goiânia. Senhor José, gostaríamos que fosse palestrante no Congresso Nacional de Pecuária. Ele aceitou, preparou palestra sobre dignidade no trabalho rural. No dia do evento auditório lotado com 800 pessoas. José nervoso, nunca falei para tanta gente assim. Você consegue amor, sua história precisa ser ouvida, Maria encorajou. Entrou no palco, aplausos estrondosos. Começou a contar a trajetória dele, exploração, humilhação, vaca, descoberta, mudança de vida. Plateia em silêncio absoluto prestando atenção em cada palavra. E sabe qual foi a maior lição que aprendi? Que nosso valor não é determinado por quem nos emprega. É determinado por quem somos, pela dignidade que carregamos. Quando terminou a ovação de pé por 3 minutos seguidos. Gente chorando na plateia, que história incrível. Depois da palestra sessão de perguntas, uma pessoa levantou a mão no fundo. José olhou e congelou. Era Antônio Barros. Pode falar, José disse tentando manter a calma. Antônio se levantou, voz trêmula. José, meu nome é Antônio Barros, eu fui seu patrão por 15 anos. Murmúrio na plateia, é ele, o fazendeiro da história. E eu tô aqui hoje não para fazer pergunta, mas para fazer declaração pública. José, na frente de todas essas pessoas, eu quero pedir desculpas de novo. Pelas humilhações, pela exploração, por ter te dado aquela vaca para te machucar. Você não merecia nada daquilo, merecia respeito que eu nunca dei. E mais que isso, quero agradecer. José ficou confuso, agradecer. Sim, porque você me deu lição que ninguém mais conseguiu. Me mostrou que ser rico sem ser humano não vale nada. Hoje eu trato meus funcionários com respeito que sempre deveria ter dado. Não porque é rentável, mas porque é certo. E isso só mudou porque você, mesmo depois de tudo, me mostrou que perdão existe. Lágrimas escorriam pelo rosto de Antônio. Então obrigado, José. Obrigado por ser homem melhor do que eu jamais fui. Silêncio total no auditório. Você podia ouvir uma agulha cair. José desceu do palco, caminhou até Antônio. Os dois se abraçaram. Auditório explodiu em aplausos e choro. Isso é reconciliação de verdade. Isso é ser humano de verdade. Depois do evento, José e Antônio conversaram longamente. José, eu queria te oferecer sociedade em um projeto novo que estou planejando. Instituto de Boas Práticas Trabalhistas no Agronegócio. Você como diretor de relacionamento, eu como financiador. Podemos ajudar a mudar a cultura de exploração no campo. José pensou, Antônio, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que seja projeto genuíno, não marketing para limpar sua imagem. É genuíno, José, te prometo. Então vamos fazer acontecer. Os dois apertaram as mãos selando parceria improvável. Ex-patrão explorador e ex-empregado explorado agora trabalhando juntos. Quem diria, né, José? Que aquela vaca ia nos levar até aqui. Deus trabalha de formas misteriosas, Antônio, de formas muito misteriosas. Janeiro de 2026, Instituto Dignidade Rural foi fundado. José como diretor executivo, Antônio como principal financiador e conselheiro. Missão: combater exploração trabalhista no campo e promover boas práticas. Primeiro projeto: certificação Fazenda Digna para propriedades que tratavam funcionários com respeito. Não basta pagar salário mínimo, tem que oferecer condições dignas. Criaram critérios: jornada de 8 horas, equipamentos adequados, moradia decente, respeito. Fazendas que cumprissem ganhavam selo de certificação. Consumidores estão cada vez mais conscientes, querem comprar de quem faz o certo. Em 6 meses, 143 fazendas se certificaram. Segundo projeto: banco de microcrédito para trabalhadores rurais comprarem terra. Mesma oportunidade que eu tive, mas de forma estruturada. Antônio investiu 5 milhões de reais iniciais. Esse dinheiro pode mudar centenas de vidas. Em um ano, 89 famílias conseguiram terra própria através do programa. José visitava pessoalmente cada uma. Lembrem-se, terra é responsabilidade, cuidem bem. Terceiro projeto: programa de capacitação gratuita.
Cursos de gestão rural, boas práticas, empreendedorismo. Não basta dar a terra, precisa ensinar a usar. Rafael, o antigo ajudante de José, virou instrutor. Senhor José me deu chance, agora eu passo para frente. A história da transformação de Antônio também inspirava. Se até o Antônio Barros mudou, qualquer patrão pode mudar. Ele dava palestras junto com José. Eu fui o pior exemplo possível de patrão, e tô aqui para dizer, mudem antes de perder tudo o que importa. A Fazenda Santa Helena virou modelo de boas práticas. Visitas técnicas constantes, venham ver como se trata funcionário direito. Antônio criou política de participação nos lucros. Quando a fazenda vai bem, todos vão bem. Funcionários agora ganhavam bônus trimestral baseado na produtividade. Patrão, nunca imaginei que ia ganhar R$ 4.000 de bônus. Você merece, Manuel, você e todos aqui. A fazenda de José também cresceu, 50 hectares agora, 62 cabeças de gado. Mas ele nunca esqueceu de onde veio. Rafael, quando eu morrer essa fazenda é sua. O quê? Senhor José, o senhor nem é velho. Não é sobre idade, é sobre garantir que você tenha o que eu não tive, oportunidade. Maria olhava José com orgulho. Amor, você transformou dor em propósito. Não fui eu, Maria, foi Deus usando até a maldade dos outros para fazer o bem. 3 anos depois daquele dezembro de 2023. José Silva, 56 anos, acordou na própria fazenda, na própria terra. Olhou pela janela e viu o pequeno rebanho pastando tranquilo. Maria dormindo ao lado, filhos bem de vida, neto crescendo. Obrigado, Deus, ele sussurrou. Lembrou de tudo, da humilhação, da vaca manca, do desespero. E de como tudo se transformou na maior bênção da vida dele. Antônio Barros, 61 anos, também acordou cedo. Mas diferente de anos atrás não se sentia sozinho. Filhos voltaram a falar com ele, ex-esposa se viu mais cordial. Funcionários o respeitavam não por medo mas por consideração. Bom dia, seu Antônio, o vaqueiro cumprimentou sorrindo. Bom dia, Manuel, como tá a família? Simples assim, mas significava tudo. Ele olhou as terras do pai. Pai, demorei mas entendi seu ensinamento. Terra sem humanidade é só chão, mas terra com respeito é legado. A Manchada, a vaca que mudou 2 vidas, estava na fazenda do senhor Alberto Drummond. Teve 3 crias de genética excepcional, cada uma vendida por valores altos. Essa vaca foi o melhor investimento da minha vida, Alberto dizia. Mas o verdadeiro investimento não foi financeiro. Foi a lição que ela ensinou. Que karma existe. Que justiça divina é real. Que quem planta humilhação colhe humilhação. E quem planta dignidade colhe respeito. José nunca ficou milionário, mas conquistou algo melhor, liberdade. Liberdade para acordar sem patrão. Para trabalhar no que ama. Para ajudar quem precisa. Para viver com dignidade. Antônio nunca recuperou totalmente a reputação, mas conquistou algo melhor, redenção. Possibilidade de olhar no espelho e não sentir vergonha. De dormir em paz sabendo que tá tentando ser melhor. De ter relacionamento de verdade com as pessoas. E tudo começou com uma vaca. A vaca mais feia do curral. Que ninguém queria. Que foi dada como insulto. Mas que se revelou tesouro não só em valor mas em significado. Porque às vezes Deus usa as coisas mais improváveis para mudar nossa história. Uma vaca rejeitada para libertar um homem oprimido. Um erro de avaliação para ensinar lição de humildade. Uma intenção maldosa para gerar transformação genuína. Hoje, quando alguém pergunta para José sobre aquele dia. Quando Antônio apontou para a vaca mais feia e disse: "Esse é seu pagamento." José sorri e responde: "Foi o melhor pagamento que eu poderia ter recebido. Não pela grana, mas pelo que ela representou. O fim de uma era de humilhação. E o começo de uma vida de dignidade." E essa é a história real de como um fazendeiro milionário tentou humilhar empregado. Dando a pior vaca do curral. Sem saber que ela valia R$ 500 mil. E sem saber que aquele ato mudaria 2 vidas completamente. A história da Manchada. A vaca que ninguém queria. Mas que todo mundo deveria conhecer. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Porque histórias de justiça e redenção precisam ser contadas. E se você já passou por situação parecida, comenta aqui embaixo. Sua história pode inspirar milhares de pessoas. Obrigado por assistir até o final. E lembre-se sempre, dignidade não tem preço, e karma nunca falha.